As pressões dos moradores obrigaram o presidente da Câmara Municipal de Tianguá, Elvis Lima, a colocar em votação o projeto de lei da Prefeitura com os termos de renovação de um convênio com a Fundação São Camilo, que administra o Hospital Madalena Nunes. Sem esse convênio, a população corria o risco de ficar sem atendimento médico. Elvis não suportou 24 horas de pressões e a Câmara aprovou por unanimidade o projeto de lei. O repórter Carlos Aragão acompanhou os bastidores da votação. Em meio à forte pressão popular e clima de tensão política, a Câmara Municipal de Tianguá antecipou, votou e aprovou por unanimidade nesta quarta-feira o projeto de lei que renova o convênio entre a Prefeitura e a Fundação São Camilo, responsável pela gestão do Hospital Madalena Nunes, referência no atendimento hospitalar na região da Ibiapaba. A sessão, que começou em tom de confronto, foi marcada por tumulto, vaias e protestos. O plenário lotado de moradores exigia que os vereadores garantissem a continuidade dos serviços de saúde ameaçados pela demora na renovação do convênio. Mesmo após a aprovação de um requerimento autorizado em votação pela plenária, o presidente da casa, Elvis Lima, tentou impedir a apreciação da matéria, que seria apenas no dia 11 de novembro, em uma audiência pública e posteriormente para a votação, o que gerou indignação da população e de vários parlamentares. Na sequência, a aprovação do requerimento foi marcado por um gesto de arrogância do presidente Elvis Lima contra a vice-presidente Nadir Nunes. Revoltado com o apoio dos vereadores ao projeto de lei, Elvis tomou o microfone da vereadora Nadir e chega a se irritar com as manifestações populares. Logo, a tentativa de manobra foi recebida com fortes críticas e cobrança por respeito às normas legislativas e ao direito do povo à saúde. A pressão cresceu dentro e fora do plenário, forçando o presidente a recuar e colocar o projeto em pauta. Diante da mobilização popular e do consenso entre os vereadores, o projeto foi aprovado por 17 votos a 0, garantindo a continuidade dos atendimentos hospitalares e a manutenção dos serviços essenciais oferecidos pelo Hospital Madalena Nunes à população de Tianguá e dos municípios vizinhos. Com informações da FM 94.9 em Tianguá, Carlos Aragão. Quando o povo grita, o parlamento precisa ouvir. Você vai acompanhar agora o editorial do jornal Alerta Geral na voz do repórter Sátiro Salles. Quando a voz do povo ecoa, o parlamento tem o dever de escutá-la. A sessão da Câmara Municipal de Tianguá desta semana foi um retrato fiel do embate entre o autoritarismo e a democracia, entre o poder que emana das urnas e a força legítima da voz popular. O episódio, envolvendo a tentativa do presidente da casa, vereador Elvis Lima, de impedir a votação do projeto que renova o convênio entre o município e a Fundação São Camilo, responsável pela administração do Hospital Madalena Nunes, deixou uma lição clara. Quando o povo fala, o parlamento precisa ouvir. Diante do temor de prejuízos aos serviços de saúde, moradores lotaram o plenário exigindo que o projeto fosse votado e aprovado. O clamor era simples e legítimo: garantir a continuidade do atendimento hospitalar, que é direito de todos e dever do Estado. No entanto, o que se viu foi uma tentativa de silenciar o debate e barrar o avanço da democracia. Com prepotência e autoritarismo, o presidente Elvis Lima coagiu a vereadora Nadir Nunes, que presidia a sessão interinamente, tomou o microfone e tentou retomar o controle dos trabalhos legislativos à força. Sua atitude, marcada por desrespeito e intolerância, não apenas feriu o regimento da casa, mas também os princípios básicos do parlamento: ouvir o povo. Ao ameaçar expulsar os cidadãos que reagiam com vaias, Elvis mostrou incômodo com a manifestação popular, esquecendo-se de que o direito de protestar é parte essencial da democracia. A vaia, por mais desconfortável que seja ao poder, é uma expressão legítima de quem exige transparência e coerência de seus representantes. Mas a democracia falou mais alto. Sob intensa pressão social,
e cercado por vereadores que compreenderam a gravidade da situação, Elvis foi obrigado a recuar. O projeto foi finalmente colocado em votação e aprovado por unanimidade, 17 votos a 0. O resultado não foi apenas uma vitória política, mas, sobretudo, uma vitória do povo de Tianguá, que fez ecoar a sua voz dentro da Casa do Povo. O episódio serve de lembrete. O poder não pertence às cadeiras do plenário, mas às pessoas que sustentam com o seu voto e sua esperança. Quando o povo se levanta e fala, nenhum ato de arrogância pode calar a democracia. E foi exatamente isso que Tianguá mostrou ao Ceará, que governar é servir e representar é escutar. Jornalista Luzenor de Oliveira, nesse caso da Câmara de Vereadores de Tianguá, a máxima de que a voz das ruas é soberana prevaleceu, Luzenor? Prevaleceu sim, Marcos Furlan, porque os vereadores tiveram altivez para responder ao clamor da população. Alguns registros já trazidos pelo Carlos Aragão e também nesse belíssimo editorial lido pelo Sátiro Salles. Essas situações mostram como é importante o protesto da população, a cobrança dos moradores de uma cidade para os vereadores representá-las em sua totalidade, em sua plenitude. O episódio do município de Tianguá é um exemplo para outras cidades do Ceará, não para seguir o gesto de prepotência e arrogância da presidência do presidente da Câmara Municipal, Elvis Lima, que em determinado momento, como mostram as imagens, puxou o microfone das mãos da vereadora Nadir Nunes para reassumir o comando da sessão e impedir a votação de um projeto de lei que tinha e tem repercussão na vida de milhares de pessoas, que é justamente a renovação de um convênio entre o município, com o apoio do governo do estado, e a Fundação São Camilo para manutenção de serviços na área da saúde prestados pelo principal hospital do município de Tianguá, Hospital Madalena Nunes. Então, essa votação que foi marcada pelo tumulto, pelos protestos, e em determinada situação, em determinado momento, o presidente da Câmara, o Elvis Lima, chegou a ameaçar, a expulsar os moradores que estavam nas dependências internas do plenário, porque esses moradores, esses cidadãos, essas cidadãs estavam protestando e geralmente e gritando com vaias, mas de forma bem educada, como manifestação de protesto contra o gesto do vereador, do presidente da Câmara Municipal, que simplesmente queria barrar o avanço desse projeto de lei, repito, importante para a população do município de Tianguá. E quero fazer um registro, para finalizar aqui esse bate-papo político no primeiro bloco, a voz de duas mulheres que ecoou, essa voz que ecoou entre os moradores do município de Tianguá. Primeiro, a voz da vereadora Nadir Nunes, que com muita determinação, pela experiência na área política, teve equilíbrio e atraiu o apoio dos demais colegas vereadores para, em respeito aos moradores, em respeito à voz das ruas, colocar o projeto de lei em votação e provocar essa mudança na pauta da Câmara Municipal. E a outra voz, feminina, mais discreta, nos bastidores, da nossa gerente Gleice Farias, da FM 94.9, que comandou toda a cobertura com Carlos Aragão, com José Filho e com o Manuel Soares, esses desdobramentos da votação do projeto de lei na Câmara Municipal. Trago esse enfoque para o município de Tianguá, importante cidade na região da Ibiapaba, para mostrar para todo o Ceará que quando o povo fala, quando o povo grita, como bem destacou o nosso editorial, os parlamentares precisam sim ouvir a voz das urnas e a voz das ruas, sem prepotência e sem arrogância. Esse é o melhor exemplo de democracia.